Então, gente, vamos começar mais uma correção? Bem, vamos lá. Questão 1. Simulado reformas religiosas. Leia o texto a seguir. O termo reforma é usado pelos historiadores e teólogos com referência ao movimento da Europa Ocidental, o qual tinha por objetivo as reformas moral, teológica e institucional da igreja cristã naquela região. Então, tinha o objetivo de reformar moral, teológico e a instituição da Igreja Católica, né? O movimento reformista era complexo e heterogêneo, e seu projeto ia muito além de simples reforma doutrinária da Igreja. Tá dizendo aqui, ó. Tentar grifar essa parte aqui que é muito importante. Olha aqui. Esse projeto tratava de questões fundamentais de ordem social, política e econômica. Olha aqui, que interessante. Então, o que é importante você entender? Que o movimento reformista não foi apenas religioso, mas ele também foi um movimento de social, político e econômico. Presta atenção nessas três últimas linhas aqui, ó. Social, político e econômico. Social, político e econômico. Então a reforma foi só religiosa? Não. Ela foi social, política e econômica. De acordo com o texto, pode-se entender que a reforma protestante como movimento cujas as propostas iam além de interesses religiosos e institucionais, trazendo importantes desdobramentos políticos e também sociais. Bem, parece que é a resposta letra A, né? A gente pode afirmar que teve um objetivo central de estabelecer uma continuidade com a forma de cristianismo adotado pelo catolicismo romano do século XVI? Ao contrário, o objetivo não era estabelecer uma continuidade, mas sim uma ruptura com esse cristianismo, né? Então isso aqui está errado. Essa palavra continuidade aqui não dá. Que buscou reformar a igreja cristã do século XVI através de uma transformação de caráter religioso? Pode ser que sim. Só que a questão inteira está mostrando para você que não é só religioso. É isso que a questão está mostrando. Então, a C está até certa, mas não é a mais certa. D. Que expressou unidade em seus importantes desdobramentos no continente europeu e no resto do mundo? Unidade? Unidade, essa palavra aqui não dá, né, gente? Porque está dizendo justamente o contrário. Que... Olha aqui, está falando aqui em cima. Cadê? Olha aqui. É um movimento... Eita. Toda vez eu me confundo isso aqui. Mas tá dizendo aqui que é um movimento heterogêneo. Heterogêneo é um movimento diverso. Não foi unificado. Cada lugar que aconteceu de uma forma diferente. Entendeu? Então não foi uma unidade. Portanto, a resposta correta é a letra A. Ok? Questão 2. Leia os textos a seguir. Que nosso Senhor Jesus Cristo se apiede de ti, te absolva pelos méritos de sua santíssima paixão. E eu, por sua autoridade e de seus benditos apóstolos Pedro e Paulo, e do Santíssimo Papa, a mim concedida e transmitida nessas partes, absolvo-te, primeiro de todas as condenações eclesiásticas, seja qual for o modo em que correstes nelas, e em seguida de todos os teus pecados, transgressões e excessos, por mais enormes que sejam, e até dos que são reservados ao julgamento da santa fé. Redimo-te e te reentrego nos santos sacramentos da igreja. Esse texto aqui fala sobre o que, gente?
parece que é um ato é uma indulgência, né? Em que essa autoridade eclesiástica está perdoando, é, em nome dos apóstolos, até do Papa, o, o pecado. Aí vem o segundo texto, aqui. E aquela missa rezada em latim, e que bem poucos compreendiam, que ele explicava? Quem os ajudava a segui-la? Ao escutarem veementes pregadores, os cristãos dessa época estavam prontos para todas as conversões, para todas as generosidades, para todos os excessos. O povo cristão andava à deriva. O que está dizendo aqui nesse texto, gente? Que o povo cristão não tinha referência, ele não entendia nada, a missa era rezada em latim. Quem que ia explicar para eles o que eles estavam fazendo, o que eles estavam fazendo de errado? Quem que ia explicar para eles sobre o que eles deveriam fazer de certo, né? Eles não entendiam o que os pregadores falavam. A partir da leitura dos textos, referente ao período da Reforma Protestante, é possível perceber que a Igreja Católica, vamos lá, a Igreja Católica adotava práticas que provocaram o descontentamento dos reformadores, como a venda das indulgências. Sim, gente, parece que é exatamente isso. A Igreja Católica, é o que está falando aqui no texto aqui, né? Que a Igreja Católica, ela condenava, ele está indo, aliás, condenava não está dizendo isso no trecho que ele condenava, mas está mostrando que essa forma, que essa indulgência, a forma como ela perdoava o pecado e ao mesmo tempo perdoava, dava indulgência, né? Mas não guiava os fiéis, deixava eles à deriva, como está falando aqui, é justamente essas práticas que os reformadores estão criticando. Está falando aqui sobre a venda das indulgências, ok? Eu não sei porque eu não consigo colocar esse negócio direito. B. Integrava de maneira eficiente seus fiéis em suas principais atividades? Uai, gente, claro que não, né? Ela não integrava os seus fiéis, ao contrário, deixava eles à deriva. Proporcionando uma boa educação religiosa? Claro que não. Ao contrário. Essa B não tem condição de ser. Passava por um período de crescimento, sobretudo com relação ao envolvimento popular em suas práticas? Ao contrário, não tinha envolvimento da população nas suas práticas. D. Recebeu amplo apoio popular como resultado de todos os benefícios concedidos pelas indulgências? Claro que não, né, gente? Ao contrário, a população vivia, você lembra daquela cena do filme lá, que quando o padre chega, todo mundo fica olhando ele de rabo de olho. A população não via, já não estava vendo o clero com bons olhos, né? Então, a resposta correta é a letra A. Ok? Letra A. É isso que a gente pode falar, que eles provocavam descontentamento dos reformadores contra a venda de indulgências. Próxima questão. Questão 3, gente. Vamos lá. Leia o trecho do documento escrito no Concílio de Trento, convocado pela Igreja Católica durante os anos de 1545 e 1563. Então, é um documento feito no Concílio de Trento. O Concílio de Trento, para quem ainda não sabe, é um concílio em que a Igreja Católica, diante das investidas dos reformadores, né, Lutero, enfim, todos os problemas, todas as pessoas que estavam protestando contra a Igreja Católica, ela não fica parada lá olhando para aquilo. Ela faz um movimento que chama Contra-Reforma, com o objetivo de aumentar a moral da igreja, né? Então ela percebe que não tem como ela ficar mais calada diante do que está acontecendo, ela tem que tomar alguma atitude, né? E o Concílio de Trento é um concílio em que a Igreja Católica se reúne, né, como se fosse uma reunião.
em que eles decidem algumas medidas para tentar levantar essa moral da Igreja Católica. Então vamos lá. Havendo Jesus Cristo concedido à Igreja o poder de conceber indulgência e tendo a Igreja usado essa faculdade que Deus lhe concedeu, ensina e ordena o Sacrosanto Concílio que o uso das indulgências deve conservar-se pela Igreja. Olha, então está dizendo aqui, ó, que vai conservar a indulgência. Não obstante, deseja que se proceda com moderação na sua concessão. Então, continua mais moderado, a fim de que, pela facilidade de concedê-las, não decaia a disciplina eclesiástica. Ou seja, não pode haver facilidade na hora de conceder essas indulgências, porque isso significaria a queda da disciplina do clero. E ansiando para que se emendam e corrijam os abusos que se introduziram nelas, motivo que leva os hereges a blasfemarem contra elas. Estabelece em geral, porque está falando aqui, tá vendo? Se fazer errado, se não fizer com as indulgências igual está pedindo aqui no concílio, pode ter algum que vai falar contra elas. Então, estabelece em geral pelo presente decreto que se exterminem de forma absoluta todos os lucros ilícitos que se cobram aos fiéis, para que as consigam, pois disto se originaram muito... que se cobram dos fiéis para que as consigam, pois disto se originaram muitos abusos no povo cristão. Então, esse trecho aqui, gente, a Igreja admite que tem que haver um controle maior sobre as indulgências e não se pode haver mais esse lucro absurdo com as indulgências, porque é desse problema que o povo começa a abusar demais. E isso pode virar pano para manga para blasfemarem contra a Igreja. Então tem que tomar cuidado com isso aí. É isso que está falando aqui. Então vamos lá. Com base no texto, qual foi o papel desempenhado pela Contra-Reforma Católica? A. Demonstrou interesse em estabelecer uma reconciliação com os protestantes, diminuindo a intensidade da repressão e perseguição ao movimento. Gente, em nenhum momento a gente pode dizer que houve interesse em reconciliar com o protestante. Não teve interesse de reconciliar com o protestante, fazer amizade com o protestante. Não foi isso. Ela admitiu seus erros e consertou seus erros, mas continuou considerando essas pessoas que falaram contra a Igreja como hereges. B. Empenhou-se em intensificar práticas como a venda da indulgência, com o intuito de retomar o apoio daqueles que havia aderido ao protestantismo. Não é intensificar. A gente leu aqui que ela procurou diminuir, controlar, é o que está escrito aqui no texto. Esforçou-se para adotar medidas no sentido de conter o avanço das ideias ligadas aos reformadores, bem como procurou corrigir alguns de seus abusos. Bem, me parece que essa C está certa, né? Isso que ela fez aqui, o Concílio de Trento, foi para, ao mesmo tempo que eu controlo esses meus abusos e esses lucros absurdos da Igreja, quando eu dou um passo atrás, quando eu reconsidero que sim, a Igreja Católica estava abusando, isso ao mesmo tempo me faz o quê? Parar de perder fiel, né? O fiel vai pensar, a Igreja ela tá reconsiderando, ela tá mantendo controle. Então, eu acho que dá para continuar sendo aqui nessa religião. Então, essa C aqui faz todo sentido. Ela esforçou para adotar medidas que fizessem conter o avanço das ideias, como procurando corrigir os erros e abusos. Mas vamos ver a D. Procurou acatar parte das reivindicações dos reformadores, adequando-se à nova realidade da religiosidade europeia? Não, gente. É muito complicado. Procurou acatar. Presta bem atenção. A Igreja Católica, ela não resignou para os reformadores. Ela
ela não se mostrou assim tão democrática, não. Tanto é que ela faz essa contra-reforma quase que obrigada, né? Porque, como diz o outro, o circo estava pegando fogo. Mas depois ela volta atrás e volta a ser totalitarista, meio autoritária. Ela volta atrás nisso. Então essa contra-reforma ela acontece, mas depois ela regride. Portanto, é muito complicado a gente falar que ela tem o objetivo de acatar reivindicações ou que ela está defendendo os reformadores. Não. É muito complicado partir para esse lado aí, porque não é bem assim também não. Vocês têm que entender que a contra-reforma ela acontece porque a igreja é obrigada a fazer isso, uma vez que a instituição está em decadência, tá? Então a resposta correta é a letra C. Questão 4 aí. Leia o texto a seguir. Primeiro, 21. Erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absorvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. Erram. Pregam doutrina mundana os que dizem que, tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Isso é uma doutrina mundana, quem prega isso. 36. Qualquer cristão que está verdadeiramente contrito, ou seja, contrito é arrependido. Qualquer cristão que esteja verdadeiramente arrependido tem remissão plena, tanto da pena como da culpa, que são suas dívidas, mesmo sem a carta de indulgência. Mesmo sem a carta de indulgência. Qualquer um que tiver verdadeiramente arrependido, mesmo sem a carta de indulgência, é perdoado. 86. Porque o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que a dos ricos mais crassos, não constrói com seu próprio dinheiro, ao menos essa Basílica de São Pedro, ao invés de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis? Gente, os espertos aí já perceberam que pelos números aqui, pelo que está escrito, isso aqui faz parte das 95 teses escritas por Lutero. 95 verdades de Lutero sobre a Igreja Católica. Essa aqui é uma parte, tá? Após a leitura dos trechos, podemos afirmar exceto. Então quer dizer que tem uma que não pode afirmar, não. Lutero criticava a venda de indulgências? Posso afirmar isso? Sim. Tá dizendo aqui, ó. Erra quem afirma que a indulgência pode salvar alguém. Ele criticava. De acordo com Lutero, a única forma de uma pessoa obter sua salvação era pelo arrependimento sincero. Verdade? Está dizendo aqui, ó. Qualquer cristão verdadeiramente contrito, contrição e arrependimento, tem remissão plena. Então tá certo. C. A partir da leitura desses artigos, podemos afirmar a intenção real de Martinho Lutero era definitivamente com a Igreja Católica, com o Papa desde o início? Não. Não podemos afirmar isso a partir da leitura dessas teses. Lutero queria isso muito claro no filme. A princípio, ele queria que a igreja voltasse atrás e refletisse sobre esses erros. Talvez nem era. Tem até a cena do filme, né, que ele tá cortando aquele tipo um monge que era uma espécie de guru dele, né? Ele era aprendiz desse monge e falou, o objetivo era reformar, mas acabou que a igreja não aceitou e virou esse movimento todo, né? A reforma acabou virando desligamento e criação de outra vertente religiosa, outra religião. Então, o objetivo dele inicial, de repente, não era romper com a igreja, mas modificá-la. O que não aconteceu, né? Rompeu de qualquer jeito. Então, eu não posso afirmar essa letra C aqui, não. Não posso afirmar ela. D. O Papa não tem o poder de salvar ninguém. Sim, posso afirmar. Tá dizendo aqui, ó.
Cadê? Aqui. Qualquer cristão está verdadeiramente contrito, tem remissão plena, tanto da pena como da culpa, que são suas dívidas, mesmo sem carta de indulgência. Mesmo sem o Papa. Vocês viram naquela questão anterior que a carta de indulgência fala em nome do Papa, que o Papa está perdoando. Não. O Papa não perdoa, não precisa salvar ninguém, não. Se ele tiver realmente arrependido, o Papa não precisa perdoar ninguém. Então, exceto é a letra C. Gente, questão 5. Diante do amplo e rápido impacto das ideias disseminadas pelo movimento da Reforma Protestante, houve uma reação por parte da Igreja Católica no sentido de conter o avanço dos reformadores, que foi a Contra-Reforma, né? Então, vamos lá. Leia a imagem a seguir. Qual das medidas tomadas pela Igreja Católica contra a Reforma Protestante está sendo retratada na imagem? Gente, vocês estão vendo aqui na imagem, uma imagem que estava no filme, inclusive. Eles estão botando fogo aqui em alguma coisa. Que coisa é essa, gente? Que coisa é essa? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. São as teses de Lutero, né? São as teses de Lutero. Tá botando fogo nas teses de Lutero. Então, colocaria: estão queimando as teses de Lutero. Ok? Vamos botar outra cor aqui. Epa. Eita. Colocar outra cor aqui para vocês conseguirem ver melhor. Beleza. Então, estão queimando as teses de Lutero, na tentativa de parar as ideias dele, né? Como ficou conhecido o movimento da reação à Reforma Protestante? Então, como é que é o nome que eu dou à reação da igreja à Reforma Protestante, gente? Contra-Reforma, né? Contra-Reforma. Esse é o nome da reação à reforma. C. Cite uma ação adotada pela Igreja Católica para conter o avanço dos protestantes na Europa e em outros lugares do mundo. Gente, eu coloquei aqui eu coloquei aqui 4 pontos, eu pedi só um. Cite uma ação adotada pela Igreja Católica para conter os avanços protestantes na Europa e em outros lugares do mundo. Eu pedi um, mas eu coloquei 4 aqui, gente. Primeiro, criação da Companhia de Jesus. Como que essa Companhia de Jesus ia inibir o avanço do protestantismo? A Companhia de Jesus, gente, era uma companhia para levar o catolicismo à frente, espalhar o catolicismo pelo mundo inteiro. Inclusive, é a Companhia de Jesus que catequiza os índios aqui no Brasil. Então, esse era o objetivo. Eram padres que viajavam para outros locais, inclusive para outros continentes, para levar a fé cristã. Fortalecimento da Inquisição e censura. Esses dois aqui cabem no mesmo balaio, que é o quê? Além de fortalecer a fé cristã, divulgar mais o cristianismo, tinha que censurar quem falasse mal dele. Então, aqui entra fortalecer a questão da Inquisição. É uma forma de intimidar todo mundo que falasse mal, ou que fosse um herege, que falasse mal da Igreja Católica, né? Aí a Inquisição era como se fosse um julgamento da Igreja Católica contra essas pessoas. Censura, podia, por exemplo, eles mandaram queimar livros e censurar livros que falassem mal da Igreja Católica, como, por exemplo, o livro dos reformadores. E o Concílio de Trento, gente, que aí é um dos mais importantes, porque ele fechou essas ações da igreja, adotadas pela igreja, para poder conter o avanço do protestantismo. O Concílio de Trento, as principais coisas instituídas pelo Concílio de Trento: salvação pela fé. O concílio é um dos principais aspectos que Lutero falava, né, que vocês viram no filme, e ele coloca isso como uma realidade, uma regra, mas pelas obras de caridade também.
essa abertura de pelas obras de caridade abre espaço para caridade, que é, na verdade, você poder doar alguma coisa. E aí vinha a questão do valor do dinheiro. Mas, enfim, salvação pela fé e também pela caridade. Se você fosse muito caridoso, né, fizesse bastante doações em dízimo, você também conseguiria a salvação. Instituiu 7 sacramentos que fortalecem os dogmas da igreja, né? A suspensão do comércio de indulgências, ou seja, não poderia mais comercializar esse perdão que antes era vendido e dava lucro. Fortaleceu o celibato clerical, ou seja, fortaleceu a ideia que o padre não poderia constituir família, né? E nem casar, portanto. E a questão da formação dos padres, através da instituição de escolas seminaristas voltadas para a formação moral e espiritual do clero. Tudo isso foi definido no Concílio de Trento. Então, gente, olha a quantidade de reforma que a igreja fez, contra as reformas que a igreja fez, para poder conter o avanço do protestantismo.